O caminho menos percorrido. Scott Peck. Introdução. As ideias aqui apresentadas emergem na sua maior parte do meu contacto profissional diário com os doentes que lutam por evitar ou alcançar níveis de maturidade cada vez mais elevados. Em consequência, este livro contém partes de muitos casos verdadeiros. A confidencialidade é essencial na prática da psiquiatria, pelo que em todos os casos foram alterados os nomes e outros pormenores para preservar o anonimato dos meus doentes, sem distorção da realidade essencial da nossa experiência comum. Pode, no entanto, ocorrer alguma distorção em virtude da forma resumida como os casos são apresentados. A psicoterapia raramente é um processo breve, mas como teve necessariamente de focar os pontos mais relevantes de cada caso, o leitor pode ficar com a impressão de que o processo é de drama e esclarecimento. O drama é real e o esclarecimento pode eventualmente ser alcançado, mas deve considerar-se que para facilitar a leitura, os relatos dos longos períodos de confusão e de frustração inerentes à maior parte da terapia foram omitidos nestas descrições. Gostaria também de pedir desculpa pelas constantes referências a Deus na imagem masculina tradicional, mas filo a bem da simplicidade e não devido a qualquer conceito rígido de género. Como psiquiatra, penso ser importante referir logo de início 2 pressupostos em que este livro assenta. Um é que não faço distinção entre a mente e o espírito, nem, portanto, entre o processo de consecução de desenvolvimento espiritual e o de consecução de desenvolvimento mental. É o mesmo e um só. O outro pressuposto é que este processo constitui uma tarefa complexa, árdua e para toda a vida. A psicoterapia, para contribuir substancialmente para o processo de desenvolvimento mental e espiritual, não é um procedimento rápido nem simples. Não pertence a nenhuma escola de psiquiatria ou de psicoterapia em particular. Não sou simplesmente um freudiano ou junguiano, um adleriano, um behaviorista ou um gestaltista. Não acredito que existam respostas únicas e fáceis. Penso que há formas curtas de psicoterapia que podem ser úteis e não devem ser desprezadas, mas a ajuda que proporcionam é inevitavelmente superficial. A jornada do desenvolvimento espiritual é longa. Quero agradecer aos meus doentes que me deram o privilégio de os acompanhar na maior parte da sua jornada, porque a sua jornada tem sido também a minha, e muito do que é aqui apresentado foi apreendido em conjunto. Quero também agradecer a muitos dos meus professores e colegas, entre eles principalmente à minha mulher Lili. Tem-me dado tanto que quase não é possível distinguir da minha a sua inteligência como cônjuge, mãe, psicoterapeuta e pessoa. Secção 1. Disciplina. A disciplina é o jogo de ferramenta essencial para resolver os problemas da vida. Sem disciplina, nada podemos resolver. Com apenas alguma disciplina, resolvemos só alguns problemas. Com disciplina total, podemos resolver todos os problemas. O que torna a vida difícil é que o processo de confrontação e resolução de problemas é doloroso.
Os problemas, consoante a sua natureza, evocam em nós frustração, ou desgosto, ou tristeza, ou solidão, ou culpa, ou remorso, ou ira, ou medo, ou ansiedade, ou angústia, ou desespero. Estes sentimentos são desconfortáveis, frequentemente muito desconfortáveis, muitas vezes tão dolorosos como qualquer tipo de dor física, por vezes igualando o tipo mais extremo de dor física. Na verdade, é devido à dor que os acontecimentos ou conflitos geram em nós que lhes chamamos problemas. E uma vez que a vida coloca uma infindável série de problemas, é sempre difícil e plena de dor, assim como de alegria. No entanto, é neste processo de confrontação e resolução de problemas que a vida adquire significado. Os problemas são o fio de distinção entre o sucesso e a falha. Os problemas apelam à nossa coragem e sabedoria. Na verdade, criam a nossa coragem e a nossa sabedoria. É unicamente devido aos problemas que crescemos mental e espiritualmente. Quando queremos fomentar o crescimento do espírito humano, desafiamos e encorajamos a capacidade humana de resolver problemas, tal como na escola apresentamos deliberadamente problemas para as crianças resolverem. É através da dor que confrontar e resolver problemas que aprendemos. Como diz Benjamin Franklin, as coisas que magoam ensinam-nos. Esta é a razão porque as pessoas sábias aprendem não a temer, mas de facto a encarar positivamente os problemas e até a encarar positivamente a dor dos problemas. A maior parte de nós não é assim tão sábio. Receando a dor, quase todos nós, em maior ou menor grau. Tentamos evitar problemas, procrastinamos, esperamos que os desapareçam, ignoramos, esquecemos, fingimos que não existem. Chegamos a tomar drogas que nos ajudam a ignorá-los para que, anestesiando-nos contra a dor, possamos esquecer os problemas que causam a dor. Tentamos rodear os problemas em vez de os encarar de frente. Tentamos sair deles em vez de sofrermos o seu percurso. Esta tendência para evitar problemas e o sofrimento emocional que lhes é inerente é a base primária de toda a doença mental humana. Uma vez que a maior parte de nós tem essa tendência em maior ou menor grau, a maior parte de nós está mentalmente doente, a maior ou menor grau. Não dispõe de saúde mental total. Alguns de nós irão a extremos para evitar os problemas e o sofrimento que causam, ultrapassando tudo o que é claramente bom e aconselhável para encontrar uma saída fácil, construindo as mais intrincadas fantasias para viverem, por vezes com total exclusão da realidade. Nas palavras sucintamente elegantes de Carl Jung, a neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Mas o propósito substituto acaba por se tornar mais doloroso que o sofrimento legítimo que se destinava a evitar. A própria neurose torna-se o maior problema. De acordo com o padrão, muitos tentarão evitar essa dor e esse problema, construindo camada após camada de neuroses. Felizmente, no entanto, alguns têm a coragem de enfrentar as suas neuroses e começam, com a ajuda da psicoterapia, a aprender a suportar o sofrimento legítimo. Em todo o caso, quando evitamos o sofrimento legítimo que resulta do confronto com os problemas, também evitamos o crescimento que os problemas nos exigem. É esta a razão porque nas doenças mentais crónicas deixamos de evoluir, ficamos bloqueados.
e sem se curar o espírito humano começa a mirrar. Vamos, portanto, inculcar em nós próprios e nos nossos filhos os meios para conseguir a saúde mental e espiritual. Quer com isto dizer, ensinemos a nós próprios e aos nossos filhos a necessidade do sofrimento e do seu valor, de enfrentar diretamente os problemas e passar pela dor que acarretam. Afirmei que a disciplina é o jogo de ferramentas de base de que necessitamos para resolver os problemas da vida. Tornar-se-á claro que estas ferramentas são técnicas de sofrimento, meios através dos quais experimentamos a dor dos problemas de forma a analisá-los e resolvê-los com sucesso, aprendendo e evoluindo ao mesmo tempo. Quando ensinamos a nós próprios e aos nossos filhos a disciplina, estamos a ensinar-lhes e a nós próprios a sofrer e também a crescer. Que ferramentas são estas? Estas técnicas de sofrimento, esta forma construtiva de passar pela dor dos problemas, a que chamo disciplina. Há 4. O adiamento de gratificação, a aceitação da responsabilidade, a dedicação à verdade e o equilíbrio. Como é evidente, não são ferramentas complexas cuja utilização requeira um treino aprofundado. Pelo contrário, são ferramentas simples e quase todas as crianças estão aptas a utilizá-las quando chegam aos 10 anos. No entanto, presidentes e reis muitas vezes esquecem de as utilizar, causando a sua própria queda. O problema não está na complexidade destas ferramentas, mas na vontade de as usar, porque são ferramentas em que a dor é enfrentada e não evitada. E se procura evitar o sofrimento legítimo, evita-se a utilização destas ferramentas. Portanto, depois de analisar cada uma destas ferramentas, examinaremos no próximo capítulo a vontade de as utilizar, que é o amor. Adiamento da gratificação. Não há muito tempo, uma analista financeira com cerca de 30 anos queixava-se durante alguns meses da sua tendência para procrastinar na sua função. Tínhamos analisado os seus sentimentos em relação aos patrões e como se relacionavam com os sentimentos sobre a autoridade em geral e especificamente com os pais. Examinamos as suas atitudes face ao trabalho e ao sucesso e como se relacionavam com o seu casamento, a sua identidade sexual, o seu desejo de competir com o marido e os seus receios dessa competição. No entanto, apesar de todo esse trabalho psicoanalítico minucioso, ela continuava a procrastinar na mesma medida. Finalmente, um dia atrevemos-nos a encarar o que era óbvio. Gosta de bolo? Perguntei-lhe. Respondeu-me que sim. De que parte do bolo gosta mais? Continuei. Da massa ou da cobertura? Oh, da cobertura, respondeu com entusiasmo. E como é que come uma fatia de bolo? Inquiri, sentindo-me o mais pateta dos psiquiatras que já existiu. Como primeira cobertura, claro, respondeu ela. Dos hábitos de comer bolo passamos para os hábitos de trabalho. E como era de esperar, descobrimos que diariamente ela dedicava a primeira hora à metade mais gratificante do seu trabalho e as outras 6 horas ao restante de que não gostava. Sugeri-lhe que se esforçasse a executar a parte desagradável do trabalho na primeira hora. Ficaria livre para tirar partido das restantes 6. Parecia-me dizer-lhe eu
que 1 hora de dor seguida de 6 de prazer era preferível a 1 hora de prazer seguida de 6 de dor. Ela concordou e, sendo basicamente uma pessoa dotada de força de vontade, deixou de procrastinar. O adiantamento da gratificação é um processo de programação da dor e do prazer da vida, de forma a aumentar o prazer, enfrentando e vivendo primeiro a dor e acabando com ela. É a única forma decente de se viver. Esta ferramenta, ou processo de programação, é aprendida pela maior parte das crianças numa fase precoce da vida, por vezes até por volta dos 5 anos. Por exemplo, ocasionalmente uma criança de 5 anos, ao jogar com um companheiro, sugerirá ao companheiro que seja o primeiro a jogar para poder ter o prazer de jogar mais tarde. Aos 6 anos, as crianças poderão começar a comer o bolo primeiro e a cobertura depois. Em todo o percurso escolar primário era a capacidade precoce de adiar a gratificação exercitada diariamente, particularmente através dos trabalhos de casa. Por volta dos 12 anos, as crianças já conseguem ocasionalmente, e sem vir por ordem dos pais, sentar-se e fazer os trabalhos de casa antes de verem televisão. Pelos 15 ou 16 anos, este é um comportamento esperado do adolescente e considerado normal. Torna-se evidente para os educadores que nesta idade um número substancial de adolescentes ficam aquém desta norma. Enquanto muitos detêm uma capacidade bem desenvolvida de adiantamento da gratificação, alguns na casa dos 15 ou 16 anos parecem quase não ter desenvolvido essa capacidade. De facto, alguns parecem nem ter de todo. Estes são os estudantes problemáticos. Apesar de possuírem uma inteligência média ou mais elevada, têm notas baixas, simplesmente porque não se esforçam. Faltam às aulas ou mesmo à escola por capricho momentâneo. São impulsivos e a sua impulsividade reflete-se também na sua vida social. Envolvem-se frequentemente em lutas, nas drogas e começam a ter problemas com a polícia. Goza agora, paga depois. É o seu lema. Aí entra os psicólogos e os psicoterapeutas, mas a maior parte das vezes parece demasiado tarde. Estes adolescentes reagem negativamente a qualquer tentativa de interferência no seu estilo de vida, de impulsividade, e mesmo quando essa reação consegue ser ultrapassada com uma atitude calorosa e amigável e não de julgamento por parte do terapeuta, a sua impulsividade é frequentemente tão forte que os impede de participar no processo de psicoterapia de uma forma significativa. Faltam às consultas, evitam todas as questões importantes e dolorosas. Portanto, habitualmente estas tentativas de intervenção falham e estas crianças abandonam a escola para prosseguir um padrão de insucessos que os leva frequentemente a casamentos desastrosos, acidentes, hospitais psiquiátricos ou a cadeia. Porquê isto? Por que razão a maioria desenvolve a capacidade de adiar a gratificação, enquanto uma minoria substancial não consegue, muitas vezes incomparavelmente desenvolve essa capacidade? A resposta não é absoluta nem cientificamente conhecida. O papel dos fatores genéticos não é claro. As variáveis não são suficientemente controláveis para servirem de forma científica, mas a maior parte dos sinais aponta claramente para a qualidade do acompanhamento parental como determinante.